Oi, tudo bem? Eu sou Valdir Perini e este é o canal Pão da Vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde falaremos sobre Deus e a sua palavra. Neste vídeo iremos aprender um pouco sobre a história da origem da nação de Israel e também sobre alguns termos que nós encontramos na Bíblia que dizem respeito a este povo. E é importante conhecer esses termos e entender a sua origem e o seu significado. Eu lhe convido a caminhar comigo pela Bíblia. Vamos começar lá no livro de Gênesis e vamos aprender um pouco sobre a origem desses nomes e deste povo tão importante, o povo de Israel. Quando Noé saiu da arca logo após o dilúvio, juntamente com seus filhos, suas noras, sua esposa, eles tiveram a responsabilidade de repovoar toda a terra. Portanto, todos os povos da terra surgiram a partir dos 3 filhos de Noé, que eram eles, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles deu origem a um povo da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então essa foi a ordem que Deus deu para os filhos de Noé. Cada um deles deu origem a um povo diferente. O filho de Noé, chamado Cã, ele deu origem aos cananeus. O filho de Noé, chamado Jafé, deu origem aos povos marítimos, que navegaram para locais mais distantes. E o filho de Noé, chamado Sem, ele, por sua vez, deu origem aos povos semitas. Hoje é muito comum nós ouvirmos o termo antissemitismo. O antissemitismo diz respeito a toda pessoa, todo aquele que odeia ou age de forma preconceituosa contra judeus. No entanto, não apenas os judeus são descendentes de Sem, mas todo o povo que habita naquela região, inclusive os árabes, os muçulmanos, uma vez que todos eles descenderam do mesmo homem chamado Abraão. Então, o primeiro termo que nós estudamos nesse vídeo é o termo semita. Semita diz respeito a todos aqueles que descenderam do filho de Noé, chamado Sem. E da linhagem de Sem, o filho de Noé, surgiu um outro povo, um povo que passou a ser conhecido como o povo hebreu. Eu vou ler um outro texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 10, no verso 21. Diz assim: Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos, e Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Que interessante. Nós já sabemos a origem do termo semita e agora aprendemos a origem do povo hebreu. Todos aqueles que descenderam de uma certa pessoa chamada Éber, alguém muito importante naqueles dias, inclusive havia uma cidade também com o seu nome, passaram a ser conhecidos como hebreus. É interessante que Éber, ele viveu justamente no tempo em que a Bíblia conta a história da Torre de Babel. Todos os povos, ao invés de obedecerem a Deus, Deus falou: olha, encham a terra, sejam fecundos, esparramem-se sobre a terra. Mas eles decidiram ficar ali no mesmo lugar, na mesma planície, e construir uma grande torre. A Bíblia diz que eles tinham a intenção de se tornarem poderosos, célebres, por conta daquilo que eles estavam realizando. Mas aquilo não agradou a Deus, porque essa não era a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que Deus foi ali e confundiu a língua do povo, cada um. Até então todos falavam o mesmo idioma e passaram a falar vários idiomas. Isso fez com que eles se distanciassem, se afastassem, e cada um foi para um lado, e aí começou gerou as nações da terra. Existe uma tradição judaica, isso não está na Bíblia, mas que diz que dentre os homens que ali estavam, havia um homem chamado Éber, e este Éber ele não concordou em participar da construção da torre. Por isso, quando Deus dividiu a língua dos povos, preservou a linguagem nativa, a linguagem que todos falavam, para a tribo de Éber. Então, eles continuaram falando aquele idioma que veio depois a ser conhecido como o idioma hebreu. Bom, nós não sabemos se isso realmente é correto ou não está na Bíblia, mas faz parte da tradição judaica essa história. E é interessante que nos dias da Torre de Babel, Éber teve um filho chamado Peleg. Em Gênesis, no capítulo 10, no verso 25, diz assim: A Éber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleg,
porque em sua época a terra foi dividida, e seu irmão chamou-se Joquitã. Interessante, Peleg significa separar, dividir. Então nós vemos aqui que realmente Eber viveu no tempo em que a Torre de Babel foi construída, em que as línguas foram confundidas e os povos foram separados. Então a partir de Eber nasceu o povo hebreu. Olha que interessante, nós já aprendemos nesse vídeo o que significa o termo semita e também aprendemos o que significa o termo hebreu. Agora iremos falar sobre o surgimento do termo israelita. Muito bem, dos descendentes de Eber surgiu um homem chamado Abrão, que depois Deus iria mudar o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões ou pai de nações. Abraão ele habitava na terra de Ur dos Caldeus, uma cidade muito importante naqueles dias. E quando Deus o chamou e disse a Abraão, saia do meio dos teus parentes, saia da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Abraão então deixou a cidade de Ur dos Caldeus e se dirigiu a uma região conhecida como Canaã, que hoje é a Palestina ou Israel. E ali Deus iria então fazer de Abraão realmente um grande povo. Abraão ele teve 2 filhos. O primeiro filho que Abraão teve com a escrava de sua esposa, chamada Agar. Ele teve um filho chamado Ismael, e Ismael ele deu origem ao povo árabe. Mas Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho sim com sua esposa Sara. E realmente Deus cumpriu a sua promessa e nasceu Isaque. Isaque daria origem então ao povo de Israel. Isaque teve 2 filhos gêmeos, o primeiro chamado Esaú e o segundo chamado Jacó. Esaú ele deu origem aos povos edomitas, que futuramente viriam a se tornar inimigos do povo de Israel. E Jacó ele deu origem ao povo de Israel. O termo israelita ele surge a partir do momento em que Deus troca o nome de Jacó, que significa suplantador, usurpador, para Israel, que significa lutou com Deus. Isso aconteceu quando Jacó passou uma noite toda lutando com um anjo de Deus, e pela manhã Jacó não deixava o anjo ir e disse, olha, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Então, ali naquele momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 32, eu vou ler apenas o verso 28, que diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Muito bem, então aqui nós temos a origem do nome Israel. Já aprendemos sobre o nome semita, já aprendemos sobre a origem do termo hebreu, e agora aprendemos também sobre a origem do nome Israel. Então Jacó teve seu nome mudado para Israel. E a partir daí todos os seus filhos e seus descendentes passaram a ser conhecidos como os filhos de Israel ou os israelitas. Muito bem, mas como que o povo de Israel passou então a ser conhecido e chamado de judeus? Essa é uma história um pouco mais demorada. Jacó ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos, na realidade ele teve 12 filhos e uma filha, chamada Diná. Mas a partir dos 12 filhos de Israel, de Jacó, agora chamado Israel, surgiram as 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó, chamado José, foi vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. Depois de algum tempo ali no Egito, José se tornou um governador no Egito. Deus agiu de forma maravilhosa e José, interpretando um sonho que o faraó do Egito havia tido, aí nós encontramos a história, o surgimento daquela história das vacas magras, vacas gordas. Faraó teve um sonho onde ele viu 7 vacas magras, ou melhor, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que vinham e devorava as vacas gordas. E Deus deu a interpretação para José, e José foi até o faraó, foi levado até o faraó, ele estava na prisão, injustamente, e ali José interpreta o sonho, e ele diz para faraó, olha,
vai acontecer o seguinte: vão existir 7 anos de vacas gordas, né? 7 anos de abundância, de prosperidade, de bênção, e depois virão 7 anos de dificuldade, de escassez de alimento, de seca, de crise. Então José orientou o faraó a armazenar alimento durante os anos bons, para que nos anos maus eles tivessem suprimento. Isso fez com que o Egito se tornasse uma nação muito poderosa, porque nos anos de dificuldade muitas nações vieram até o Egito para comprar alimento. E também foram ao Egito nessa época Jacó e seus filhos. E quando chegaram lá encontraram José, e José então providenciou para que a sua família pudesse viver no Egito. Eles ficaram ali durante muitos anos, muitas gerações se passaram. Passaram-se 400 anos. O povo, que ainda era uma pequena família, né, quando Jacó se mudou para o Egito, mais ou menos 70 e poucas pessoas, se tornaram numa grande nação. Até que surgiu Moisés, né? Nós conhecemos essa história, está registrada lá no livro de Êxodo, onde Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel que estavam no Egito e conduzi-los, né, pelo deserto até chegarem em Canaã. Não foi uma travessia fácil, demoraram ali muitos anos, mas quando finalmente eles entraram e possuíram aquela terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão que daria aos seus descendentes, agora seria do povo de Israel. E toda aquela terra foi dividida, e cada parte dela passou a pertencer a uma tribo de Israel. Entre essas tribos havia uma chamada, que era a tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, e então passou a existir essa tribo, a tribo de Judá, da onde inclusive viria o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Há uma profecia lá em Gênesis 49, no verso 10, dada por Jacó aos seus filhos. Inclusive aqui nós vamos encontrar, né, Jacó se referindo ao seu filho Judá, no verso... Eu vou ler o verso 8, 9 e 10 do capítulo 49 de Gênesis. Diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa quem tem coragem de acordá-lo. No verso 10, o cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então essa é uma profecia, né, sobre a vinda de Jesus, e Jesus viria da tribo de Judá. É por isso que Jesus ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Muito bem. Depois de possuírem a terra, e toda aquela terra dividida entre as tribos de Judá, durante um bom tempo todas as tribos estavam unidas como uma única nação. Durante o tempo dos juízes, nós vamos encontrar lá no livro de Juízes, no livro de Josué, de Juízes, essas histórias, né? Durante o tempo de Sansão, de Gideão, de Débora e outros juízes. Também durante o período dos primeiros reis de Israel, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, toda a nação de Israel estava unida e era um único país, uma única nação. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Roboão, seu filho, ficou governando duas tribos, que seria Judá e Benjamim, enquanto que Jeroboão, que não era descendente de Davi, que não era descendente de Salomão, ele passou a governar as demais tribos. Então, Judá, que tinha como capital Jerusalém, e o restante das tribos de Israel, que tinha como capital Samaria. Israel foi se afastando cada vez mais de Deus. Rei após rei, eles cometiam coisas que Deus reprovava, e depois de algum tempo, Israel foi levado para o cativeiro
pelas mãos dos assírios. Podemos dizer que a nação, o povo de Israel, né, que não tinham os reis descendentes da linhagem de Davi, eles foram decaindo, eles foram cada vez pior, né, cada vez se afastando mais de Deus. E por isso eles chegaram ao fim, né, no ano 722 a.C., pelas mãos dos assírios, e nunca mais voltaram a se reorganizar novamente como nação. Os reis de Judá, por sua vez, podemos dizer que ora eles estavam perto de Deus, ora eles estavam longe, né? Então eles vinha um rei que era bom e obedecia às leis de Deus e fazia tudo o que era correto. Então Deus abençoava e prosperava a nação. Depois vinha um outro rei, descendente daquele anterior, mas que já não fazia as coisas como Deus queria, não agradava ao Senhor, iam após outros deuses, cometiam coisas erradas, idolatria, então Deus não abençoava e a nação sofria. Então assim foi durante um bom tempo, até que finalmente, no ano de 586 a.C., Judá também foi levado para o cativeiro pelas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. No entanto, Judá, diferente de Israel, passaria somente um tempo no cativeiro e depois eles retornariam. Depois de um tempo, a Babilônia também caiu, né? E vieram os reis medos e persas e dominaram sobre a Babilônia. E os reis medos e persas, interessante, eles eram diferentes dos babilônios. Eles não oprimiam, né, as nações que eles subjugavam e nem impediam que eles cultuassem e adorassem os seus deuses. Isso fez com que o rei Ciro desse então a liberdade para que o povo de Judá, o povo de Israel, voltasse novamente para Jerusalém. Então ali nós encontramos no livro de Esdras, no livro de Neemias, também no livro de Esther, essas histórias, né? Onde o povo de Israel pode voltar para Jerusalém novamente. Alguns preferem ficar na Babilônia, mas muitos voltam e eles reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo que foi destruído por Nabucodonosor e voltam novamente a adorar a Deus. É por isso então que o povo de Israel passa a ser conhecido como judeus, porque somente, né, esse grupo, o grupo que foi levado para a Babilônia, pode retornar e se reorganizar novamente como nação e voltam novamente a cultuar, a servir a Deus, a oferecer sacrifícios no templo. Então, por isso, todo o povo de Israel agora passa a ser chamado e conhecido como judeus. Quando finalmente nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos, né, a história da vinda de Jesus ao mundo para salvar a humanidade. E ali então todos os judeus estão sob o domínio romano. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída pelo Império Romano, pelo exército romano, e os judeus eles são dispersos, né? É a chamada diáspora, onde eles vão para as nações para fugirem, né, da destruição. E durante muitos anos, durante muito tempo, o povo de Israel eles não se reorganizam novamente como nação, eles ficam ali esparramados mesmo, espalhados, né, por todos os povos, por todas as nações. E somente em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, é que as Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, reconhece novamente o povo judeu como nação, né, e eles voltam a ser reconhecidos novamente como nação, têm o direito, né, de possuir a terra e lá estão até hoje. Muito bem, eu espero que você tenha gostado então desse vídeo, onde aprendemos sobre a origem da nação de Israel. É claro que teríamos muito mais coisas para falar, temos muitas histórias, né, interessantes, como a história que aconteceu e registrada no livro de Esther, onde o povo de Israel quase foi dizimado. Temos muitas histórias importantes para falar sobre este povo, mas nesse vídeo nós falaremos somente sobre isso, né, onde abordamos principalmente os termos semita, hebreu, israelita e judeu. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né, você pode nos ajudar também deixando seu comentário e tirando dúvidas. Poderemos fazer outros vídeos futuramente para esclarecer dúvidas ou então abordar esse tema de uma forma um pouco mais completa, né, com mais detalhes e tudo mais, ok?
Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.